Força dos Estados Unidos impedem militares russos de importante triângulo fronteiriço no nordeste da Síria. Então a reportagem fala novamente desse noroeste da Síria aqui, onde a gente acompanha o exército da Rússia fez sua acordo ali com a Turquia, os dois acabaram tomando conta das cidades, irmãos. O exército da Síria e do Irã também se patrulha ali, e de vez em quando tem uns desentimentos o exército dos Estados Unidos na região. E ali falando que o exército dos Estados Unidos aí impediu, né, ele teve êxito, e há dias que não tinham êxito para cima dos ocidentais, ou para cima dos orientais, os russos ali. Irã lança míssil recém-atualizado. Irã lança, vamos ver aqui, irmãos, o corpo de quarto revolucionário iraniano islâmica do Irã realizou um exercício militar, a Quds realizou um exercício militar em larga escala, apelidado de Grande Profeta 14, no Estreito de Hormuz nessa semana, irmãos. E aqui podemos ver a região do Estreito de Hormuz, onde acontece aquela guerra ali entre o Emirado Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Irã. Acontecendo essa guerra aqui no Iêmen, irmãos. E aqui no Estreito de Hormuz, então, o Irã testando esse míssil agora nesse momento, o Grande Profeta 14. Olha só que interessante essa notícia. Pompeu disse que as sanções devem terminar a guerra na Síria depois de sancionar o filho de Assad. Jornal israelense afirma que a inteligência sabe em que porão Nasrallah está escondido. Nasrallah é então o secretário-geral do Hezbollah. E a tensão está aumentando ali na fronteira entre Israel e o Líbano, onde fica o Hezbollah. E provavelmente o secretário-geral do Hezbollah está escondido em algum porão. Israel sabe exatamente aonde está para atacá-lo, irmãos. Aqui você pode ver na imagem aqui onde o Hezbollah fica aqui recebendo arma do Irã para esse possível ataque contra o norte de Israel. Aqui então, irmãos. Então Israel fala que sabe em que porão está o líder do Hezbollah na região. Irmãos. Novos caças Rafale chegam à Índia. Então a Índia que está com aquele confronto com a China, irmãos, e aliada dos Estados Unidos, de Israel. A gente falando aqui que os Estados Unidos está chegando aqui no Mar Sul da China junto com a Inglaterra. A Inglaterra lançou um porta-aviões agora aqui na região também, por causa de Hong Kong, a província que era a antiga província da Inglaterra. E agora a gente está vendo a Índia recebendo novos caças, irmãos. Até a Rússia já tinha dado helicópteros para a Índia. Nós tínhamos visto no vídeo anterior. Estados Unidos provocam resposta militar do Irã por interceptação. Aquela interceptação que os Estados Unidos deu no avião civil do Irã. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa notícia. Presidente Sírio se reúne com delegação russa de alto nível. Mas presidente Sírio se reúne com delegação russa de alto nível, que é o Bashar al-Assad. Então, novos casos Rafale chegam à Índia. Bases norte-americanas no Oriente Médio estavam em alerta máximo sobre disparo de mísseis iranianos. Bases norte-americanas no Oriente Médio estavam em alerta máximo sobre disparo de mísseis iranianos. Exército sírio lança ataques poderosos no nordeste da Síria. Estados Unidos sanciona a filha de Bashar al-Assad em primeira divisão de blindados. Irã divulga fotos de satélites da maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Dá uma olhada nisso aqui.
A Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Al-Quds divulgou na quarta-feira imagens da base Al-Ud no Catar, que hospeda milhares de tropas americanas capturadas pelo satélite recém-lançado do Irã NOR-1. Irmãos, as imagens captadas pelo método do mosaico pelo satélite NURM, lançado com sucesso em 22 de abril, são de alta resolução e mostram a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio, no Catar, que aplica cerca de 13 mil soldados americanos. Então, fica nessa região aqui do Catar, a base, nós falando aqui do Estreito de Hormuz, onde o Irã lançou os mísseis, e aqui a maior base americana no Catar, que tem algumas ligações com a Turquia, também o Catar, quando teve aquele desentendimento ali com a Arábia Saudita. Vários militares russos foram avistados em Homs, na Síria. Então esses militares, eles são avistados nessa região aqui de Homs, irmãos, onde provavelmente estejam aqui até no norte do Líbano, irmãos. Também, já que uma invasão aqui no sul do Líbano por Israel contra o Hezbollah parece cada vez mais iminente. Aqui uma outra notícia: Estados Unidos e Turquia realizam exercício navais no leste do Mediterrâneo. Olha só que interessante. Então, irmãos, eu acabei de falar aqui que os Estados Unidos, então, ele tem a maior base aqui no Catar, que tem aí uma certa amizade com a Turquia. E agora a gente vem da Turquia aqui no leste do Mediterrâneo fazendo esse exercício militar com os Estados Unidos, irmãos, nesse momento em que o Egito ali está apoiando os inimigos da Turquia na região. A gente pode ver essa foto aqui exclusiva do canal, o Egito aqui avançando para cima do exército de Trípoli, que a Turquia começa a apoiar. A gente vai ter essa guerra por Sid, irmãos, que já está quase praticamente iniciada, com o Egito entrando na guerra. E a gente vê então os Estados Unidos e a Turquia fazendo esses exercícios militares junto aqui no Mediterrâneo. Então prestamos atenção, até a Grécia está com os conflitos com a Turquia por causa das ilhas aqui, irmãos, que a Turquia já está avançando aqui, ó, para cima dessas ilhas aqui e do petróleo da Grécia, né, nessa demarcação meridional aqui que você está vendo, irmãos. Jordânia convoca embaixador do Azerbaijão. A gente está assistindo esse confronto aqui entre a Armênia e o Azerbaijão, irmãos. E aqui a Jordânia, ela então está chamando o embaixador do Azerbaijão. Vamos prestar atenção nesse conflito também. Assista mísseis balísticos iranianos disparados de locais subterrâneos. Vamos dar uma olhada nisso aqui, irmãos. Você está aqui no canal Sinais, Visões e Profecias. Está assistindo aí lançamento de mísseis do Irã, irmãos. Nesse momento de tensão ali na região entre o Irã, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, Iêmen. O Irã lançando mísseis na região ali, irmãos, como você pode assistir aqui no canal. De locais subterrâneos. Iraque, novas fotos mostram danos significativos a aeronaves militares após ataques com foguetes. Então mostram provavelmente aí aeronaves americanas que foram ataques aí às bases do Iraque, continuam sendo atacada dentro do Iraque, irmãos. Parece que tinham perdido um pouco de força essas milícias pró-Irã na região, mas a luta continua intensa ali dentro do Iraque. Irã lança mísseis balísticos de base subterrânea. A gente assistiu esse exercício da Líbia, restaura dois sistemas de defesa aérea da era soviética. Então a Líbia ali restaurando os sistemas da era soviética novamente, irmãos, dentro da Líbia, nessa guerra a gente está assistindo. Novos jatos Rafales escoltados por caças russos, enquanto Índia fortalece forças após confronto com a China. Irã simula batalha com a marinha dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz.
Unidades aéreas russas sem ação. Forças iraquianas frustram infrutuosamente o Estado Islâmico ao longo da fronteira da Síria. Coluna de tanques israelenses implantados na fronteira entre Líbano e Síria em meio à mais recente escalada. Veja o vídeo, vou dar uma olhada, irmãos. Então, novamente, falando dessa região aqui, a fronteira entre Israel e o Líbano, onde fica o Hezbollah. Principalmente aqui nas colinas de Golã, esse território sírio ocupado por Israel desde a guerra dos 6 dias. E agora a região aqui a gente vai ver os tanques israelenses se acumulando ali, irmãos. Você está aí assistindo então os tanques israelenses ali na fronteira com o Líbano, na onde a gente já tivemos aquela guerra em 2006 contra o Hezbollah. E agora ali novamente uma invasão iminente no sul do Líbano, irmãos. Olha só esses tanques israelenses de prontidão ali, esperando a ordem de ataque. Até parece... Olha só, irmãos, que imagem impressionante nesse momento. A gente vive uma pandemia. A gente vendo aí o exército de Israel preparado para essa guerra que já está acontecendo. A gente assistindo esses confrontos ali contra o Irã, esses ataques na Síria, o confronto agora ali na faixa de Gaza, agora contra o Líbano. A gente vê então em várias frentes. A gente vê o Egito ali na Líbia junto com a Turquia, né, confrontando a Turquia e o Egito. A gente vê a guerra treinando do Iêmen, a gente vê o Estreito de Hormuz. Agora a gente vê aí o exército do povo escolhido do Senhor de prontidão para essa guerra, irmãos, nesses 70 anos que marca aí o Estado de Israel, que foi em 2018, 70 anos de Israel, irmãos. Tropas turcas chegam ao Azerbaijão para exercícios conjuntos com mensagem à Armênia. Então, você viu que a Jordânia chamou o embaixador do Azerbaijão, provavelmente por causa dessa aliança com a Turquia. Então, nós também temos que fazer um mapinha ali, que agora aqui no Azerbaijão, então estamos no lado da Turquia. Olha só como que é lá do outro lado, irmãos, ou seja, aqui contra a Armênia. Provavelmente o Erdogan também esteja planejando, quem sabe até uma assim como ele está fazendo aqui dentro do Iraque, como ele está dentro da Síria, ele pode até estar para dentro da Armênia, aqui na situação aqui, já que ele está apoiando o Azerbaijão. Prestaremos atenção, irmão, nessa situação aí. Estados Unidos criticam o Irã por exercícios militares no Estreito Estratégico de Hormuz. Os Estados Unidos criticando esses exercícios do Irã ali no Estreito, ao qual o Irã sempre fala que irá fechar. Síria revela novas medidas tomadas depois que jatos americanos interceptaram avião iraniano civil. Irmãos, drones turcos usados em ataque contra militares armênios. Mídia russa. Então, olha só, os drones turcos já tá entrando para dentro da Armênia aqui, ó, atacando militares, né? Que foi a notícia aqui, né? Contra militares armênios. Nossa, brincadeira. Que os acontecimentos. Netanyahu de Israel aviso ao líder do Hezbollah, falando ali que sabe, né? No que buraco que está escondido o cidadão ali. Forças iranianas realizam operação naval contra porta-aviões simuladas dos Estados Unidos. Entendeu, irmãos? Hamas expressa solidariedade com o Líbano e a Síria após ataques israelenses. Imagens do vídeo de um incêndio maciço causando uma explosão no oeste do Irã. Ontem, novamente, a outra explosão ali no leste do Irã. Turquia suspende a exploração do Mediterrâneo em meio à negociação com a Grécia. Então a Turquia parece que está uma recuada nas suas pretensões contra o território marítimo da Grécia, irmãos, que vinha causando uma tensão
ali. Mercenários sírios montam campo de treinamento para combatentes estrangeiros que chegam à Líbia. Então a gente está assistindo aqui que a Turquia ela traz esses mercenários aqui para dentro da Líbia, irmão. A Turquia ela tira aqui do norte da Síria e traz aqui pro exército da ONU lutar contra o exército aqui do general Hafap. A gente está assistindo essa guerra e continua assistindo o vídeo inteiro, mas é da terceira guerra mundial. Parece que, como diz as profecias há tempos que eu falo aqui, que uma explosão atômica vai começar a terceira guerra mundial no Mediterrâneo, irmãos. Então a Turquia aqui também pro lado da Armênia, aqui no Azerbaijão, aqui já aqui no norte da Síria, do Iraque, na Líbia, aqui no Sudão também, irmãos, o Império Neo-Otomano. Irã revela surpresas durante manobras navais em larga escala no Estreito de Hormuz. Vamos ver qual que surpresa que é. O Irã anunciou na terça-feira o início das manobras dos 14 maiores mensageiros no Estreito de Hormuz, nos quais são usados alguns equipamentos e armas surpresas, usados para atacar navios de guerra a longas distâncias. A Corte Revolucionária está conduzindo esses exercícios amplos Nona explosão atinge o oeste do Irã em meio à misteriosa ascensão de explosões. Poderosas explosões relatadas na segunda base aérea iraquiana. Então, as bases aéreas iraquianas, irmão, sendo atingidas, o Irã sendo atingido, o Iraque sendo atingido, a Síria sendo atingido, o Iêmen em guerra, a Arábia Saudita também é atingido por mísseis vindo do Irã. Avião militar seriamente danificado na base iraquiana em que abriga forças da coalizão dos Estados Unidos. Irmãos, essa guerra também ali acontecendo dentro do Irã, do Iraque. A gente viu que eles se interceptaram e colocaram fogo no comboio militar americano que estava levando suprimentos à base americana aqui no sul. E agora várias explosões aqui, irmãos, nas bases americanas. A gente assiste a situação aqui que os americanos tanto apoiam os curdos contra o exército do Iraque aqui, contra o Estado Islâmico. E sempre está na região também. A Azerbaijão convoca o embaixador da Jordânia por acusações de armar a Armênia. Então a Jordânia está armando a Armênia, segundo a Azerbaijão. Por isso que a Jordânia chamou o embaixador, por isso que a Jordânia chama o embaixador do Azerbaijão, porque aí já tinha chamado o da Jordânia antes por acusar de dar armas então para a Armênia. Então a Turquia armando o Azerbaijão e a Jordânia aqui do lado da Armênia. Então, por assim dizer, nesse momento, irmãos. Novo ataque foi relatado na base militar iraquiana que aplica forças da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Chefe do exército egípcio inspeciona a prontidão de combate de tropas na fronteira com a Líbia. Então, dando a entender que uma possível invasão aqui do Egito contra a Turquia já está praticamente, já foi liberado pelo Senado do Egito, que esse exército pode já atravessar a fronteira para combater contra o exército da Turquia que vem avançando contra o exército de Rafat, apoiado pelo Egito e a Rússia, Emirados Árabes Unidos, Grécia, Itália, entre outros. Irmãos, imagens de perto do jato russo Su-27 interceptando aeronaves militares dos Estados Unidos. Soldado armênio morto por atirador de elite na fronteira com o Azerbaijão. Netanyahu adverte o Hezbollah de que eles estão brincando com fogo e receberá resposta dura. Hezbollah divulga fotos de drones israelenses que caiu no Líbano.
jato russo Su-27 intercepta outro avião militar dos Estados Unidos sobre o Mar Negro. O Mar Negro, então, fica aqui, mano, nessa região, aqui é a Rússia. E mais um avião dos Estados Unidos interceptado aqui no Mar Negro. O ex-presidente iraniano Ahmadinejad enviou carta a Bin Salman sobre o fim da guerra do Iêmen. Bin Salman, então, é o príncipe da Arábia Saudita e está em guerra contra o Iêmen. O ex-presidente, ou quem se lembra do Ahmadinejad, irmãos, do Irã. E Hezbollah diz que nenhum ataque ocorreu na fronteira com o Líbano e chama Israel de falsas vitórias. Exército sírio desencadeia grande ataque às forças jihadistas entre Latakia e Tikrit. Então, um forte aparato nessa região aqui, irmãos, de Latakia e Tikrit, aqui onde está essa tríplice fronteira, ou essa fronteira aqui com a Rússia, e aqui os rebeldes, e aqui o exército da Síria. Aqui tem a base da Rússia, irmãos, onde tem sempre ataques de drones na região, vindo da Turquia, aqui dos rebeldes. E agora uma grande operação aqui nessa região, com a fronteira com a Turquia, já está praticamente em guerra essa fronteira entre a Síria e a Turquia aqui também, ó, esse confronto total. Ministro das Relações Exteriores afirma que o direito do Líbano de se defender contra a agressão israelense. Então aí o ministro das Relações Exteriores falando que o próprio Líbano pode se defender contra o exército de Israel se eles atacar o Hezbollah, irmãos. Porque o governo do Líbano, ele apoia o Hezbollah. E então o exército do Líbano também entraria em guerra contra Israel, mas o que não ocorreu em 2006, o Israel atingindo apenas o Hezbollah e ficando apenas aqui no sul do Líbano na guerra, mas agora possivelmente o Líbano inteiro. Por isso que a gente viu aquelas manobras aqui da Rússia aqui já no norte do Líbano também, irmãos. Você lembra que a gente viu ali na notícia? França envia 36 jatos Rafale para a Índia em meio a tensões na fronteira chinesa. São os jatos franceses, né? Também chegando ali. Forças Armadas do Egito se mobilizam ao longo da fronteira com a Líbia. Israel diz que a operação de sabotagem do Hezbollah foi frustrada ao longo da fronteira libanesa. E relatórios iniciais do ataque com mísseis do Hezbollah a posições militares de Israel ao longo da fronteira libanesa. Também teve um ataque ali e quebra, explosões e tiros são ouvidos ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano. Bom, a gente viu então esse aumento da tensão na região ali. Azerbaijão e Turquia realizam exercícios militares em meio a tensões crescentes com a Armênia. Irã move simuladores de porta-aviões dos Estados Unidos para o mar para possíveis exercícios. E militares sírios derrubam balão espião israelense no sudoeste de Damasco. Acho que é ali em Damasco ali o balão espião israelense dentro de Damasco. Irmãos, imagens de satélites revelam acúmulo de tanques T-90 do exército chinês ao longo da fronteira indiana. Olha só isso aqui, cara. Aqui então são imagens de satélite desses tanques T-90, irmãos, do exército chinês ao longo da fronteira indiana. No Tibete, exatamente.
de pad. É a região autônoma Tutiped, é autônoma, mas ali com os tanques chineses, a fronteira com a Índia, provavelmente aqui, irmãos, ó. Olha só, então, as imagens de satélite da região ali, irmãos. Jato dos Estados Unidos decolou Tapazi na Jordânia para interceptar avião iraniano na Síria. Drone israelense cai durante missão treino do Líbano. Marinha russa testa com sucesso o míssil hipersônico TRITS. Essa tecnologia hipersônica, do qual eu já falei em um vídeo aqui, dos Estados Unidos, a China e a Rússia correndo pela essa tecnologia hipersônica, irmãos, esse míssil destrutivo e sem condições de interceptá-lo. O Irã pretende construir uma ferrovia enorme que liga o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Exatamente, a gente já tem estudado, então eles querem ligar aqui, Teherã, Paquetá e Damasco, e chegando até no Líbano aqui, que no caso seria Beirute. Então eles querem ligar Teherã, Paquetá, Damasco e Beirute para chegar até o Mediterrâneo. Eles querem fazer uma rodovia, irmãos, ligando tudo isso aqui, ó. Mas é claro que Israel jamais vai deixar que isso aconteça, irmão, na região aqui, ó, como você pode ver, né? Eles querem fazer essa interligação aqui, e é difícil, hein? Turquia assina acordo de cooperação militar com o vizinho da Líbia. Qual vizinho da Líbia? Netanyahu promete não permitir que o Irã se estabeleça ao longo das fronteiras de Israel. Exatamente, ele falando então desse Hezbollah aqui ao qual o Irã traz armamento. É que parece que é então com o Níger, irmãos. Então a Turquia ali parece que tá fazendo o Níger, ele fica para baixo da Líbia aqui, irmãos. Ó, o Níger, onde que fica aqui. Então a Turquia também fazendo alianças com o Níger aqui para combater essa guerra na Líbia. Nesse momento a gente pode assistir, a gente acompanha aqui como que tá aqui é o mapa da guerra. Nossa, aqui na verdade que é Níger, coloquei Nigéria, mas é o Níger aqui na região. Irmãos, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um think tank russo informou no domingo que a Turquia supostamente concluiu um acordo de cooperação militar com o país na fronteira com a Líbia. Segundo o site de estudos políticos da Eurásia, Katehon, que citou fontes privadas do governo nacional da Líbia, a GNA, apoiado pela Turquia, a Turquia assinou um acordo de cooperação militar com o país do Níger, localizado na fronteira sul da Líbia. Um acordo de cooperação militar com o Níger, irmãos. A gente fala então que Erdogan poderia ser o possível anticristo, aquele que faria aliança com muitos, irmãos, para fim essa guerra contra Israel. Agora o Níger, irmãos, então anotado aí também. China quer construir um novo tipo de porta-aviões, irmãos.
E aqui até nova imagens de satélites revelam um envolvimento de jatos da Rússia em operações ali também dentro da Líbia. A Rússia que já participa daqueles ataques ali dentro da Síria com o exército da Síria, e agora também dentro da Líbia aí, e no caso seria contra a Turquia também novamente, irmãos, em operações terrestres e aéreas na Líbia, a Rússia, irmãos, provavelmente aqui por lado do igual o Egito também vai entrar, aqui irmãos, ó, e aqui é contra a Turquia, ó, essa guerra no Mediterrâneo que tem a profecia da irmã que falou que vai começar a guerra aqui pelo sul da Líbia, irmãos. Vou fazer um vídeo da visão que a irmã teve da guerra que vai começar aqui no sul da Líbia, e por onde começaria provavelmente a terceira guerra mundial aí. Tropas do exército da Síria recém-destacados começam com parteio pesado nas linhas de frente e Tikrit. Então aqui ó, na frente de Tikrit aqui cada vez mais também intensa, irmãos, essa região ali. E forças israelenses disparam várias bombas de fumaça ao longo da fronteira libanesa, aquela tensão ali na região. Força aérea da Turquia em ação durante exercícios no Mediterrâneo Oriental. E forças da As-Salafi do Iêmen expressam prontidão para participar da resposta iraniana sobre interceptação dos aviões dos Estados Unidos. Então o Iêmen pronto para responder os americanos também, irmãos, a favor do Irã na região. E Síria e Líbano serão responsáveis por qualquer ataque contra Israel. Síria e Líbano serão responsáveis, que o Hezbollah, né, está querendo atingir Israel. Então falando então que qualquer ataque contra Israel aqui, a Síria e o Líbano vão ser responsabilizados. Irmãos, essa notícia: forças iranianas anunciam desmantelamento da célula separatista armada. Estados Unidos tentaram persuadir as defesas aéreas da Síria para abater a fiel comercial iraniano. E aqui também a gente pode ver Egito e França realizam exercícios de larga escala no Mediterrâneo em meio a tensões aumentadas com a Turquia. Então tá todo mundo fazendo exercício ali no Mediterrâneo. Olha só que tensão, tem ali submarinos nucleares, irmãos, na região. Então bem tensa a situação aqui. Agora a França também, que tá do lado, né, tá cresce aqui contra a Turquia e Estados Unidos. Bem tenso esse Mediterrâneo aqui, também tendo essa questão da Síria aqui, o Egito, e agora cresce, e próprio Israel, que é a faixa de Gaza. Então esse Mediterrâneo que também tem, repito, submarinos nucleares, que também ali, irmão, uma batalha naval prestes a começar, a primeira batalha naval, possivelmente a gente poderá assistir, irmãos, contemporânea, o que contribui para o aumento na média de casos do coronavírus no Brasil. E Israel informa a Hezbollah via ONU que eles não pretendem matar combatentes na Síria. Imagens de vídeo mostram as consequências do ataque israelense após o exército sírio. Erdogan se encontra com Sarraf na Líbia, em Ankara, da Líbia. Então olha só, o Sarraf da Líbia, que é ali o presidente oficial da ONU lá em Ankara, irmãos, junto com Erdogan, esse momento ali, novamente, ó, o Sarraf aqui do lado de Trípoli. China melhora o novo caso furtivo. E aqui, irmãos, coalição dos Estados Unidos entrega a 7ª paz aos militares iraquianos. Então, cada vez mais os Estados Unidos abandonando, como também está naquela Terceira Guerra Mundial, que os Estados Unidos também se retirariam de todas as bases do mundo, praticamente, irmãos, nesse momento. E aqui, China melhora novo caso furtivo J-20 com a ajuda da Rússia. Então, a Rússia chutando esses casos de 5ª geração da China. Irmãos, entenda.
mercenários sírios que vão para a Líbia, irmãos, entendeu? Da Turquia, pela Turquia, e ministros israelenses vão testar nossas forças. Irmãos, não é a primeira vez que os Estados Unidos ameaçam um avião iraniano, irmãos. E a Tefada de 7 mil anos retornou novas imagens de superfície de supostos jatos egípcios Su-35, irmãos. Então, esses caças russos de quinta geração na mão dos egípcios, irmãos, nessa guerra ali contra a Turquia que a gente está assistindo aqui. Então, aqui o Egito vai interferir na guerra da Turquia com jatos Su-35 aí, esses caças de quinta geração da Rússia. Irmãos, o que a gente vê aqui que a Rússia, né, apoia também esse lado aqui. Militares israelenses reforçam segurança ao longo da fronteira libanesa. E aqui, como eu estava falando aqui, você pode ver que aqui grupos de navios nucleares americanos estão entrando ao oeste do Mediterrâneo. Olha só, falando então essa questão nuclear, que cada vez está aumentando mais esses navios submarinos nucleares na região ali, irmão, do Mediterrâneo. Aqui até os helicópteros israelenses atacaram o posto da Síria lá em Quimeira, exatamente naquela fronteira ali. Israel já está atacando pela segunda vez, irmãos, já acompanhamos no canal aqui, Israel atacando essa região aqui da Síria já com jatos, com helicópteros. Aliás, irmãos, a gente acompanhando essa região aqui de Quimeira, entendeu? Aqui você pode ver então aí a Grécia e o Egito ali estreitando laços em meio à tensão no Mediterrâneo contra a Turquia. Irmãos, olha só para você ver, hein? E os momentos dos Estados Unidos F-15 intercepta avião da Síria. Aqui até uns ali a Romênia intercepta avião da Rússia. Irmãos, a Romênia que é do lado americano aqui nesse Mar Negro. Irmãos, essa região aqui é a Romênia, o Mar Negro, e toda essa tensão aqui também no Mar Negro. E aqui mais umas imagens do Egito ali na fronteira com o Líbano. Mas pronto para essa intervenção também. E aqui a última aqui, o Macron, né,
Falando da Turquia e os movimentos no Mediterrâneo também, irmãos. Vamos ver que o Macron também contra o Erdogan ali no Mediterrâneo, ali na Líbia. Também esse outro candidato ao anticristo por muitos aí, o Macron, irmãos. Aqui o Erdogan novamente, né, trazendo essa questão do Império Neo-Otomano, falando que historicamente aí a Turquia já esteve na Síria, no Líbano e no Mediterrâneo. Irmãos, olha só então, e também, como conta a história, também reinou sobre Jerusalém durante centenas de anos o Império Otomano. Irmãos, e o Erdogan, e ele entra nessa retórica de novo.